Bom dia a todos, graça e paz. Que o Senhor seja exaltado nesse dia, em cada coração que está nos ouvindo aí. Nós vamos compartilhar a palavra hoje em Salmo, e o capítulo o número vai ser o 96. Então abra sua Bíblia em Salmo 96 e nós vamos meditar algumas coisinhas nesse salmo tão precioso que é a nossa leitura de hoje aqui na Chácara Manaim, tá bom? O tema para essa ministração, o tema é Anunciai entre as nações. Anunciai entre as nações. Você sabe o que é uma nação? Isso que eu estou segurando aqui na minha mão é uma miniatura, bem miniatura mesmo, do nosso globo terrestre, né? Recentemente nós vimos nos noticiários que um grupo de pessoas saiu daqui da Terra e foi dar algumas voltas pelo globo terrestre e nós vimos algumas imagens, né? Já sabíamos como eram, né? Como era, e é muito, muito lindo, muito maravilhoso o globo terrestre, né? Alguém aqui teria coragem de sair daqui para dar uma volta sobre a Terra e olhar a criação maravilhosa do nosso Deus. Então vamos dar a definição aqui o que é uma nação. Se refere a um grupo de pessoas ou habitante que compartilha de uma mesma origem étnica, mesmo idioma, costumes semelhantes, adota os mesmos padrões morais, entre certo e errado, mesma religião, né? E tem os mesmos hábitos. No mundo, a ONU, ela fala que nós temos 193 países relacionados à ONU, mas se você for fazer uma outra pesquisa, você vê que tem um pouquinho mais. Então, eu trago aqui uma informação relacionada à ONU. Cada país é uma nação? O que você acha com essa definição que eu dei aqui? Cada país é uma nação? Não? Resposta certa. Não é. Cada país não é uma nação. Dentro de um país, nós podemos ter várias nações. E o Brasil, que é a nossa realidade, temos várias nações. Será que os povos indígenas são uma nação? Com costumes, com línguas, com hábitos ali semelhantes, religiões, né? Será que também os ciganos, eles são também, será que é uma nação com costumes, com línguas, né, diferentes, né, ali as suas religiões, as suas formas? Então, e no mundo? Se a gente for olhar aqui no mundo, tantos povos que existem, tantos povos tribais que existem no mundo. Então, dá uma olhadinha nesse globo. Eu peço uma tarefa para você depois em casa. Pega o globo, pega o mapa mundi, dá uma olhadinha, começa ali a destrinchar. Eu sei que o Andrei, aqui o missionário aqui na chácara, ele gosta também de mapa e gosta ali de ficar olhando. Eu também na minha casa, na minha parede, tem um mapa só do Brasil por enquanto. E eu fico ali sentado olhando assim, eu gosto de observar, de olhar o mapa mundi. Então, cada país não é uma nação, né? Tem várias nações no mundo, né? Quantas nações para anunciar? Como o tema da nossa ministração, anunciai entre as nações. O que nós devemos anunciar entre as nações? Nós vamos responder essa pergunta no salmo de hoje, o Salmo 96. Então, se você não abriu, convido a abrir aí a Bíblia no Salmo 96. O que devemos anunciar entre as nações? Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Salmo 96, o verso 1 e o verso 2. Aliás, apenas o verso 2. Cantem ao Senhor e louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Então, o primeiro ponto que nós devemos anunciar entre as nações, que Deus é o Salvador. Deus é o Salvador.
E anunciar, quando devemos anunciar isso? Todos os dias, né? Anuncie todos os dias que Ele é o Salvador. O mundo precisa hoje de uma boa notícia, e a boa notícia é essa, que nós temos um Salvador. Esse é o Evangelho, a boa notícia que nós temos para poder anunciar ao mundo. O mundo sem um Salvador, ele está de mal a pior. Não de mal e vai melhorar. Não, a tendência é só piorar. Então, por isso que nós precisamos anunciar ao mundo, anunciar às nações que tem um Salvador, que Deus é o Salvador. Essa é a boa notícia do Evangelho. E só a igreja tem essa boa notícia. Os jornais não têm uma boa notícia, a televisão, as mídias sociais não têm essa boa notícia. Apenas a igreja é a detentora, é a dona, é a que foi escolhida, capacitada para poder levar às nações a boa notícia. Deus é o Salvador. Essa é a boa notícia que nós precisamos anunciar. Tem um Salvador. Não sei se você já chegou, fez uma brincadeira para a pessoa, uma brincadeira ou até mesmo coisa séria. Chegou assim para a pessoa e falou o seguinte: eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Todo mundo já fez isso? Né? Então nós temos essas duas notícias para poder dar. Uma notícia boa, que nós temos um Salvador, e uma notícia ruim. Tem uma notícia ruim também para poder anunciar. Que aqueles que não têm o Salvador, o final é trágico. Essa é a ruim notícia também. Temos que anunciar a boa, temos um Salvador, nasceu o Salvador, e a notícia ruim, aqueles que não têm esse Salvador, o final deles e a vida deles aqui na terra também não será boa também, será uma vida infeliz. Você tem anunciado essa boa notícia às nações? Segundo ponto, o que mais nós temos que anunciar às nações? É que o Senhor é grande. Olha só, vamos ler o verso 4. O Senhor, essa Bíblia que eu estou usando é a Bíblia da linguagem de hoje. O Senhor, Deus, é grande e merece todo o louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Servimos a um Deus grande. As nações precisam saber que nós servimos, o povo dele serve a um Deus grande, que merece todo o louvor. Esse é o nosso Deus. E também devemos ter temor também. O nosso Deus, devemos ter medo, porque ele é o Deus grande, ele olha tudo o que está acontecendo. E também Deus é o Criador. Que lindo ver, eu fiquei fascinado com essas... Eu já tinha visto várias imagens do espaço, da Terra, mas esses últimos dias eu fiquei muito maravilhado. Ver a Terra de cima, me deu até vontade, nunca tinha pensado nisso, me deu vontade de ver a Terra por cima, mas que maravilhoso. E tem um infinito ainda, né? Tem um universo ainda, né? E é finito, né? Tem um universo ainda que Deus criou. Então é esse Deus grande, o Deus Criador, que nós devemos anunciar às nações, que esse Senhor nosso é grande. E outra coisa também que nós devemos anunciar às nações, que Ele é o único Deus. As nações têm as outras nações têm deuses, mas esse Deus é o único dentro desse ponto aqui, que o nosso Senhor é grande, né? Ele é o Deus Criador, Ele é o único Deus. Os ídolos, né? As nações têm ídolos. Levantam ídolos, estátuas, que nunca criou nada, que foram feitos por mãos humanas. Não fala, não ouve, não sente, não respira, não cria nada. É algo que foi feito apenas para ser destruído. E o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus grande, né? Servimos a um Deus grande, merece todo o nosso louvor, devemos ter temor, o Deus Criador, o único Deus. E o que mais nós devemos anunciar
entre as nações será o terceiro ponto. Verso 10, que Deus é o Rei. Que Deus é o Rei. Vamos ler até o verso 13. Digam em todas as nações, o Senhor Deus é Rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente, ó céu. Ruja o mar e todas as criaturas que vivem nele. Alegrem-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra com justiça e sem parcialidade. Ele governará os povos do mundo. Esse é o nosso Deus, esse é o Rei. Nós devemos anunciar entre todas as nações que Deus é o Rei. O reino dele é um reino inabalável. A gente olha também no natural, citando novamente a nossa terra, o globo. Você olha a nave, dessa vez ela passa por baixo, por cima, em todos os lugares. Quem sustenta essa terra? Quem sustenta os planetas? É o nosso Deus. É maravilhoso de ver. E o reino, isso no natural, ele é controlado por ele. E o reino dele, que nós fazemos parte, é um reino inabalável. A gente vê a história dos povos, a história das nações, os reinos, entra reino, sai reino. Na nossa história como nação brasileira, já tivemos tantos sistemas de governos aqui, vários, já tivemos reis aqui, já tivemos, agora estamos no sistema de presidente. Quantos presidentes, quantos governadores, quantas pessoas entram? E esses reinos não são inabaláveis. Mas o reino que nós servimos, o reino de Deus, é um reino inabalável. E outra coisa também do reino que nós precisamos anunciar às nações desse rei, o rei também, esse reino é um reino de justiça. Quantas injustiças nós vemos não só na nossa nação, mas em todas as nações. Muita injustiça, mas o reino que nós precisamos anunciar, o reino da escravidão no Egito, foi guiado pelo deserto ali, pela mão de Deus, e depois esse povo, ele olha para as nações e querem um rei, querem um governo, um outro governo, e Deus ali autoriza a ter esse governo. E esse governo, a gente sabe que o governo do mundo não é o governo para o povo dele. Nós já temos, não troque o rei Jesus por outro governo. Deixe Jesus reinar no seu coração. Amém. Amém? E agora eu quero concluir. Sabemos que esse salmo é um salmo, nós podemos tirar muitas lições dele. Muitas mensagens, o que nós devemos anunciar para as nações. Eu vou ficar com apenas esses 3 pontos que diz o seguinte: anunciar entre as nações que Deus é o Salvador. Anunciar entre as nações que o Senhor é grande. Anunciar entre as nações que Deus é o Rei. Devemos anunciar entre as nações que Jesus é o Salvador. Devemos anunciar entre as nações que Jesus é o Senhor. Devemos anunciar entre as nações que Jesus é o nosso Rei. Ele virá, vai buscar o teu povo para poder governar, para poder reinar sobre esse povo. E nós vamos fazer parte da grande nação, a nação santa. E lá nós vamos adorar, viver uma vida de adoração. Para nós meditarmos e para nós pensarmos, nós missionários, o que temos feito para anunciar entre as nações esse Jesus? O que temos feito? Nós missionários aqui da Chácara Manaim, o que nós temos feito para anunciar entre as nações? Quantas nações temos no mundo? Quantas nações temos no Brasil?
não precisa de trocar de pátria, mas você está disposto a trocar? É a tarefa sua. A tarefa de todo cristão é anunciar às nações que o Senhor é o único Senhor. Essa é a nossa tarefa, irmãos. Olha só o mundo aqui, ó. Lembra da tarefinha pequena que eu dei para vocês de hoje, nos momentos de oração hoje? Pega o mundo e olhe para o mundo. Pergunta ao Senhor, Senhor, qual nação? Qual nação que eu vou anunciar? Fazer discípulos de... Como que é? Fazer discípulos de todas as nações. Anunciai ao mundo. Marcos 16:15. Anunciai ao mundo. E cumprir em obediência essa tarefa. O apóstolo Paulo disse, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Irmãos, vamos colocar a mão no arado e vamos cumprir essa tarefa. Falar igual o Davi fala, já estou encerrando. É a tarefa de cada cristão essa. Anunciai entre as nações. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, mais uma vez nos alerta a essa tarefa que o Senhor colocou aí em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor me salvou e ainda de tudo o Senhor me coloca, Senhor, como cooperador dessa tarefa tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu cada um dos meus irmãos que está aqui para essa tarefa maravilhosa que é anunciar entre as nações. Leva-nos, Senhor, às nações, Senhor. Dê-nos as nações como herança, Senhor, para anunciar, Senhor, o teu evangelho. Que o Senhor um dia voltará e fará isso apenas uma única nação, onde reunirá todos os povos, todas as línguas, todas as raças, Senhor, estarão juntos, unidos em adoração, em louvor ao Senhor. Eu estarei lá, Senhor, e que cada um aqui também tenha essa consciência, Senhor, que estará lá junto com outros povos, com outras nações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço.